Oi, gente. Claquete. Eu podia trazer da Claquete. Nossa, tu já sabe que é difícil pra mim pra começar a pessoa vendo um oi, gente. Eu te achando. É que a nossa voz é igual. Uma claquete dos pobres. Foca. Mas vamos lá, né, minha gente? Depois de interagir um pouquinho com a plateia, vamos começar um... Exato, que esse canal é muito chique, ele tem plateia, entendeu? Aí a gente fala, joga aviãozinho também, só que sem dinheiro, porque esse canal não tem dinheiro, no caso. Mas aí a gente tem muito amor pra dar, então a gente manda coraçõezinhos pra vocês, pra plateia, pra galera. A plateia é de 2 pessoas, no caso. Aí tem o Urso também latindo, o Guilherme por aí na casa. É isso aí que temos. Oi, personitas amadas da minha vida, como vocês estão? Ai, meu Deus do céu, como é muito difícil começar sempre esses vídeos, mas a gente segue o baile. Bem-vindos ao Personatona, estamos o quê, minha gente? Muito chique de cenário novo. Vocês viram, gente? É o logo que chiquérrimo, Personatona. Você acredita que a gente tem um logo? Eu amo esse logo, entendeu? E foi engraçado, quando a gente foi escolher o logo do Personatona, a minha cor favorita é verde. Não sei se vocês repararam já. Porque sempre quando eu vou fazer uma maquiagem, e eu não tenho a menor ideia, porque eu vou botar 200 tipos de roupa. Então eu penso, mas que cor que você põe de maquiagem? Eu falei, na dúvida, põe verde. Então eu sempre, na dúvida, é verde que acontece. E eu pensei em colocar verde no logo, porque verde é muito eu, entendeu? Só que quando eu olhei isso aqui, eu me apaixonei tanto, eu achei que era pra ser. E é isso que temos. Mas no vídeo de hoje, minha gente, nós vamos falar o quê? Nós vamos falar sobre algumas coisinhas que vocês sabem que eu sou prof, né? Eu sou professorita. Minha vida é isso aí, como teacher, né? E eu já passei por algumas coisinhas. Com os meus alunos, coisas fofinhas, coisas assim que você fica pensando, misericórdia. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre essas coisinhas, tá? Então assim, no dia a dia de prof, a gente lida com 1 trilhão de coisinhas com esses ricos anjos, né? E também assim, o persona vem porque na escola é quando eu mais utilizo-me de várias personas, porque eu mesmo tô cansada às vezes, tô com vontade de dormir, tô com vontade de ir no banheiro, porque tem mais isso, né? As professoras, a gente vai no banheiro, a gente segura, a gente tem uma bexiga que é do tamanho da barriga, entendeu? Porque assim, ó, se a gente tivesse uma bexiguinha de cereja, a gente se mijava nas calças toda hora. Porque assim, você entra pra aquela sala de aula, você morre lá dentro, porque não aparece uma viva aula pra perguntar pra você se você quer ir no banheiro. E é isso que acontece. Tá? Mas não era isso que eu ia falar, não sei nem porque eu soltei isso daí na massa. Mas o ponto é, a gente passa por algumas coisas com esses ricos anjos, eles falam umas coisas pra gente assim que é muito bonitinho, né? E aí teve um aluno há muito tempo atrás, um dos meus primeiros, assim, quando eu... Deixa eu ver, eu me formei com 19, mas desde os 18 eu já trabalhava na educação como estagiária. E essa criança era muito amável, mas ele era muito danado. E aí ele tinha 1 ano... eu sou ruim pra números, né, gente? Você sabe. Mas ele tinha 1 ano e pouquinho. Então ele não falava ainda, né? Essa fase das crianças é uma fase muito gostosa. E essa criança, ele tinha um porém, né? Que era um porém que ele tinha o quê? A mãe dele veio falar pra mim, assim, prof, olha só. O Beltraninho, vamos chamá-lo de Azul. É porque a gente tá muito chique nesse cenário e tem uma luzinha azul aqui do meu lado e me veio que ele será o azul, tá? Então, o azul, ela veio falar pra mim assim, então, prof. Laísa, que é o seguinte, o azul, ele tem uma questão que é o seguinte, ele tem um peidinho tóxico. Então, o peido dele é um pouco alto, é um pouco forte, ele é bem fedidinho e assa ele. Então você tem que estar toda hora de olho, porque ele se assa. Você vai ouvir um peidinho, alguma coisa, e ele vai ficar assado, e aí você tem que estar toda hora indo lá, seca e tudo mais. E aí o azul, ai gente, o azul ele era uma coisa mais linda, assim. Ele era bem aquelas criancinhas assim, fofuchinha, e tchá-tchá-tchá, e tchá-tchá-tchá. E aí nós tava num dia fazendo um piquenique, e a proposta do piquenique era fazer umas gravações do piquenique e mostrar depois para as mães, né? Ai, mamãe, a gente fez esse piquenique, era de apresentação de Dia das Mães. E aí no piquenique tava todas as crianças muito faceiras mostrando na gravação. E aí o azul tava assim sentadinho e ele mostrava, porque eles não falavam, então eles só faziam uma mostradinha das coisas. E o azul tava lá mostrando no que ele mostrou, ele fez aquele... Só que foi muito alto. E aí saiu na gravação, as crianças escutaram, e aí eu tinha que parar a gravação, porque eu tinha que levar o azul pra trocar ele de roupa, porque lembram que o azul, ele se assa.
Só que daí, além dele se assar, ele infestou o lugar de uma maneira que como é que você come depois dessa infestação de gases tóxicos? Então o azul era muito engraçado porque ele soltava esses peidinhos toda hora, mas às vezes eram numas horas que você pensava assim, por favor, azul, não solta peidinhos agora. E ele soltava às vezes do nada. E aí isso eu era, assim, eu tava muito jovem ainda na vida, na educação e tudo. Então eu sempre me lembro do azul, assim, e eu tenho um problema sério que eu não tenho maturidade para peidos, entendeu? E aí uma vez, alguém que casou-se comigo, eu casei com uma pessoa só. Vocês tirem aí na massa quem é essa pessoa. Ele pegou uma vez, a gente tava no ônibus, e a mulher sabe qual que é o cheiro do punzinho do companheiro, no caso. A gente tava no ônibus e eu senti aquele cheiro, entendeu? E a pessoa meteu o louco e fez assim, ó, ainda assim, ó. Puxado, pessoal, né? Pessoal aqui mesmo. Ele deixou as pessoas desconfortáveis pensando quem é o peidorreiro e, na verdade, quem tinha soltado flatos foi o mesmo, o que estava fazendo caras e bocas. E é isso que acontece. Uma pessoa aí que eu casei com um só. Não falei nomes, né, minha gente? Que a gente não trabalha com nomes, aqui a gente trabalha só com informações. E é isso. Então esse foi o, né, nosso primeiro fatinho do azul. Como é que será que tá o azul, hein? Se o azul tinha 1 ano quando eu tinha 19 e agora eu tô com 31, faça o cálculo aí, produção, porque eu não sou boa em matemática. É isso aí que acontece. 50. Mais velho do que eu. Eu tenho 31, eu acho que 50 é válido. Ah, não é 50? Vamos seguir o baile. Ai, meu Deus, deixa eu pensar, porque assim, ó, acontece tanta coisa e você não quer expor, né, as pessoas. Mas tá. E aí, uma vez, eu estava com os meus alunos. Isso foi, acho que foi antes de eu estar na prefeitura em que estou no momento, tá? Então, antiquíssimo, né? E aí, a gente tinha, eu falei a gente, porque éramos eu e mais 3 profs. A gente vivia num paraíso, entendeu? Por quê? Porque era uma turma em que uma turma que tem 4 professoras, eram 19 alunos. Mas isso daí, assim, ó, quantidade boa. Então a gente tinha um trabalho super legal nessa escola. E aí, o que acontecia? A gente estava fazendo adaptação de uma criança e eu era estagiária na época. E, então isso daí faz muito tempo, claro que eu não tava eu era estagiária, porque foi quando eu tinha, sei lá, os meus 19. Aí a gente tava nessa escola, tudo mais, e a gente tava fazendo adaptação, recebendo as crianças que estavam chegando, e a gente tinha ficado com um berçário 2. Um berçário 2, às vezes varia de lugar para lugar, mas aí depois disso, a gente tava fazendo a adaptação dos nossos alunos, e aí eles eram pequenos, berçário 2 é tipo 1 ano e meio, uma coisa assim, sabe? Agora eu já não lembro mais, que faz muitos anos que eu não tenho berçário. Que eu trabalho com pré, né, que eles têm de 4 a 5, 6 anos. Mas eles eram bem pequenininhos, né? E a gente tava fazendo adaptação, e na adaptação dessas crianças dessa idade, eles chorandinho, né? Eles querem ficar com os pais, a adaptação deles é difícil e tudo mais. E aí a gente tava recebendo as crianças e recebemos o Marrom. O Marrom, ele era uma criança muito diferenciada, tá? Ele era uma criança diferenciada, porque assim, ó, uma criança de 1 ano e meio, eles têm mais ou menos, sei lá, esse tamanho assim. Só que o Marrom, ele foi criado a não sei o quê. O Marrom era enorme, ele era uma criança enorme, assim, sabe? Ele destoava os bebês, porque os outros eram bebês, ele parecia já uma criança de 3 anos, assim, sabe? E aí o que aconteceu? Chegou o Marrom pra nossa sala de aula, e a professora titular foi receber. E daí a professora titular falou assim: oi, tudo bem? Eu acho que vocês estão na turma errada, porque o pré é no final da turma, que é o berçário. E daí ele falou assim: sim, o Marrom, ele veio pro berçário. Eu falei: não, mas o berçário é criança de tal idade. Sei lá, acho que vamos dizer que o berçário 2 é de 1 ano e meio. É de 1 ano e meio. Não, mas ele tem 1 ano e meio. E aí a professora ficou olhando, porque ele era muito discrepante o tamanho do Marrom, tá? Aí o que aconteceu é o seguinte:
aconteceu uma coisa meio trágica. Gente, toda vez que eu lembro disso me dá um nervoso. Porque daí, a gente tava brincando com as crianças na piscina de bolinha e Marrom, ele pulou na piscina de bolinha. Só que no que ele pulou na piscina de bolinha, ele pulou... Quando a gente tá na... Vamos recapitular. Quando crianças estão na piscina de bolinha, você não enxerga daqui pra baixo, né? Você enxerga só pra cima, ok? Então você tava enxergando assim. Marrom, ele foi destemido, ele quis dar assim, ó. Uau, eu consigo voar. E se jogou. Só que ele não se jogou assim de cabeça. Ele se jogou assim. Pá! Entendeu? No que Marrom se jogou, Marrom simplesmente pulou em cima das pernas de Bege. E o que aconteceu? Marrom quebrou a perna de Bege. Nós tínhamos uma criança pequena com uma perna quebrada, porque Marrom subiu em cima da criança e a gente não viu dentro da piscina de bolinha. Entendeu? Então, eu acho que se eu paro pra pensar, eu me lembro do choro do Bege. Entendeu? Porque realmente o Marrom, ele tinha um tamanho discrepante para aquela idade. Ele destroçou o Bege, entendeu? Foi uma coisa incrível, assim, sabe? Então, quando eu participei disso, eu era estagiária, então não era eu que, né, fiz todo o procedimento, mas, assim, foi meio traumatizante, assim. E aí, depois disso, toda vez que eu vejo uma piscina de bolinha, eu já fico meio assim, sabe? Eu olho pra aquela piscina de bolinha e eu penso assim, ó, eu não tô enxergando as pernas dessa criança, eles só vão ficar no lugar onde eu tô enxergando o corpo inteiro, quero enxergar o corpo inteiro, entendeu? Porque é uma coisa que você nunca vai esperar. Você não espera que você vai botar uma criança na piscina de bolinha e uma outra vai subir em cima e vai quebrar a perna da criança. Meu Deus do céu. Tá, eu não me lembro da nomenclatura se foi tipo quebrar, tá? Eu acho que não chegou a ser quebrar, mas ele ficou enfaixadinho, sabe? Então eu não lembro qual foi a real coisa que aconteceu. Então, assim, às vezes na educação acontecem umas coisas que a gente fica um pouquinho nervosa, entendeu? E aí a gente vê que a gente é muito mal remunerada pras coisas que acontecem, entendeu? Pro tanto de zebra que pode acontecer, entendeu? Eu mesma, olha, pelo amor de Deus, a educação é formidável, né, minha gente? Então, a gente passa por umas coisinhas que são uns perrenguinhos que não são fáceis. Aí eu vou contar só mais um, que é um pouquinho mais leve, pra gente não acabar o dia com essa informação aí pesada. E foi o seguinte, eu não sou, como eu posso dizer, eu não tenho muito assim essa coisa de nojinho, etc e tal, sabe? Eu não tenho muito esses problemas, as minhas crianças de maneira geral, elas são trabalhadas no muco mesmo, então elas estão sempre ranhentas, elas estão, né, sempre aí com... Mas eu gosto de ver que eles têm diversidade, às vezes é um ranho verde, um ranho marrom, um ranho claro, vários tons, tom sobre tom de ranho. Eu não tenho problema nenhum com isso, assim, eu já tô adaptada com esse tipo de coisa, né? Só que, quando você lida com esse tipo, não é só com, né, muco, catarro, né, conhecido ranho, não é só com isso que a gente lida na vida como prof, né? A gente lida com várias coisas, né? E aí a gente troca um escape de xixi, né? Bom, agora eu me lembrei de uma que foi muito engraçada, porque o ruim não é o ponto, é que às vezes a criança tem um time, entendeu? Eles têm um time que é, por exemplo, assim, ó, teve uma vez que a gente tava indo pra um passeio. Pra começar, que eu não sou o tipo de prof aventureira, tá? Eu não gosto muito dessas ideias de passeio. Eu vou contar uma outra, só vou contar essa, que essa eu acho que é melhor. Não sou muito boa de passeio, não. Eu acho que não é uma boa ideia esse negócio, não. E aí, a gente foi pra um passeio, tá? Com crianças pequenas, tá? E aí, crianças, elas gostam daquela coisa de vomitar quando elas estão em movimento, né? E aí, a gente foi pra um passeio que era pra ser a ideia um passeio tranquilo, tá? Era pra ser um passeio para um teatro. Nós íamos assistir um teatro magnífico, maravilhoso. Eles iam ficar 15 minutos no ônibus até o teatro. Você pensa que em 15 minutos tá ok, né? Só que nesses 15 minutos,
Aconteceu de tudo dentro desse ônibus, tá? A gente teve, digamos que nós estávamos, vamos dizer um número fictício, vamos dizer que nós estávamos com 20 crianças dentro desse ônibus, tá? Das 20 crianças que estavam dentro desse ônibus, 15 vomitaram. Então, o ônibus tava com assim, ó, uma coisa que a tua narina já não tava aguentando, você já tava... Porque uma criança vomitar é difícil. 2 crianças vomitarem é bem complicado. 15 crianças vomitar dentro de um espaço fechado, um ônibus, minha gente, é uma tortura, entendeu? Aí você pensa, não dá pra piorar. Dá, porque você tá com 15 crianças vomitadas que precisam ir pra um teatro. A ideia é eles irem pra um teatro, entendeu? Então, nós chegamos no lugar, o teatro, com 15 crianças vomitadas e 5 que estavam vomitadas por outras, entendeu? Elas só não foram a pessoa que vomitou, mas elas fizeram parte, elas estavam também com a roupa com vômito, entendeu? Porque eu já percebi que criança, eles não gostam de passar por essa sozinhos. Então, quando as pessoas se vão vomitar, elas fazem aquele bã, né? A criança faz uma coisa que é tipo, salve quem puder. Então, vai em qualquer pessoa que tava ali. Então, o membro do lado ali, as 15 acabaram vomitando, porque se um vomita, aquele cheiro dá todo mundo vontade de vomitar. Foi uma coisa assim, o exorcista. Foi maravilhoso, incrível. Nós chegamos com 15 crianças vomitadas num teatro, que é fechado, né? Os teatros, ele não era um teatro aberto, não era assim uma coisa numa praça, né? Era um lugar fechado. Então, já tava uma nojeira, já tava uma coisa... E as crianças, eles têm uma necessidade de amor muito grande, tá? E eles não entendem que eles estão todos vomitados, tá? Então, eles querem te abraçar, porque eles querem um conforto. Eles estão dodóis, eles estão com dorzinha, eles estão se sentindo mal. Então, eles querem te abraçar, eles querem acalento, eles querem ir pro teu colo. Então, eu estava vomitada também, porque daí eu pegava uma criança aqui, que tava vomitadinha, e ele fazia assim pra mim, aí ele tava com a mão vomitada, ele passava no meu rosto. Prof, eu tô dodói, prof. E você com vômito na cara de que não é seu filho. É uma outra pessoa, é outra criança. Que você tá trabalhando com ele há um ano, mais ou menos, mas assim, ó, vômito na cara é puxado, cara. Entendeu? E aí, variedades, entendeu? Variedades de vômito acontecendo nesse dia. Então, eu tava toda vomitada, né, também, porque daí grudava, assim, aqueles vômitos em mim, e eles vinham pra mim e passavam a mão na minha cara, e aí uns estavam me chamando, aí eles me chamavam, passava aqui, aí a gente pensou, bom, já estamos vomitados, vamos pro teatro vomitado, aí a gente tentou levou eles no banheiro, a gente higienizou o rosto, higienizamos mãos, a gente tentou dar uma limpadinha na roupa, a gente passou um sabonetinho, etc e tal. A gente foi um pouco amadora, assim, a gente deveria ter levado a mochila deles com uma muda de roupa dentro, só que a gente não imaginava que iria acontecer todo esse caos, né? E aí, então, a gente deu uma limpadinha neles e tudo mais, tentamos salvar o que dava pra salvar, era um dia que tava bem calor, então a gente pegou e deu uma molhadinha, assim, um pouco nas roupas pra tentar tirar aquele excesso, porque tava um cheiro insuportável, assim, sabe? Tá, ok, fomos pra ver o teatro, eles adoraram o teatro. Teatro é uma coisa incrível. Quem não gosta de teatro? Quem não gosta, tem gente que não gosta, né? Mas eu adoro, enfim. Não era esse ponto, esse não é nem o tópico do vídeo. E aí, o que acontece? A gente pensa que nunca dá pra piorar, né? Mas engraçado que sempre dá, né? Sempre dá pra piorar. Aí, o que aconteceu? A gente tava saindo desse lugar... e tava esperando o ônibus. E aí, o que aconteceu? Não sei o que aconteceu, mas o ônibus não chegou. O ônibus não veio. Eu não sei se o ônibus tinha entendido que era só de ida e as crianças iam voltar voando. As crianças iam fazer teletransporte, tipo Goku. Eu não sei o que as pessoas daquela empresa pensaram. Eu não sei o que aconteceu, entendeu? E aí, você tava com 15 crianças vomitadas, esperando um ônibus chegar, que você achava que ia ser uma coisa rápida pra você ir logo pra escola. Porque na escola a gente tem chuveiro, eles têm uma muda extra na mochila, tudo mais. Ficamos tempos e tempos e tempos e tempos para ligar para a empresa, para falar para a empresa que eles esqueceram de crianças que estão lá parados, né?
que a gente ainda não conseguiu ter o método teletransporte, que a gente não consegue ir voando até a escola, toda aquela coisa legal, etc e tal, já estava ruim. Eu acho que a empresa não queria disponibilizar para as mesmas 15 crianças que tinham vomitado o ônibus inteiro um segundo ônibus pra gente voltar. Eu acho que foi isso, entendeu? Eu acho que, no fundo, foi isso. Mas eles me deram migué lá na direção, eu nem sei direito o que estava acontecendo, porque eu não gosto de trabalhar com coisas burocráticas. Eu tava lá na lida, eu tava no vômito mesmo, entendeu? Cuidando do ranho, do vômito, dessas coisas, né? E aí, tá, deu essa piorada boa, né? Que foi complicado e tudo mais. E a gente sentou num lugar que tinha um gramadinho, tá? Pra poder esperar, porque a gente não podia ficar no lugar onde a gente tava ali, porque era um lugar de entrada e saída do teatro, entende? Então tava tendo muito fluxo e a gente atravessou a rua para um outro ponto onde tinha um gramadinho. E daí a gente pensou que esse gramadinho ia ser uma boa para eles poderem sentar e esperar até os ônibus aparecerem e sei lá como é que a gente ia fazer para voltar para a escola. Então a gente sentou eles nesse gramadinho e tudo mais. Aí o que aconteceu? Algumas crianças, eu tô passando a mão na cara e eu botei uma leve maquiagemzinha no olho, a pessoa não sabe ser glamourosa. E aí o que aconteceu? A gente botou eles nesses gramadinhos e aí tiveram algumas crianças que eram como eu e os meus irmãos quando éramos pequenos, que tinham uma coceira com grama. Então tinha uns que estavam começando a se coçar naquela grama, se coçando e esperando e aquela coisa não voltava. A gente mandou levantar. No que a gente mandou levantar, reparamos que tinham algumas crianças que tinham o quê? Sentado no número 2 de cachorros que tinham naquela grama e a gente não tinha percebido. Então nós tínhamos crianças vomitadas, crianças se coçando e vomitadas e crianças vomitadas, se coçando e que tinham sentado no cocô. Então nós tínhamos esse combo aí para entrar num próximo ônibus, gente, e voltar para a escola. Então, às vezes a gente passa por essas coisas na educação e não é bom. E é isso, gente, eu vou parar por aqui, mas aonde essas tem, muitas mais tem, gente. É uma coisa sem fim, caiu até o brinco. Então assim, ó, por favor, gente, se vocês gostam desse tipo de tópico, vocês podem, por favor, comentar. Caiu até o brinco. Não precisa de brinco, né, gente? Vocês podem deixar seus comentários, já passaram por isso? Seus filhos passaram por isso? Vocês já fizeram isso? Deixem seu like, pelo amor de Deus, que ninguém deixa like nesses canais. Hoje em dia, a gente tem que se ficar, pelo amor de Deus, deixa um like. E não deixem de nos seguir lá no Instagram e no Facebook do Personatona, tá bom, minha gente? E isso, a desgraceira é por aí. Se vocês quiserem saber mais, é só pedir. Tchau, tchau, pessoal!